Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Escalada Cast. Eu tô com a Emily aqui hoje, que é a nossa mentorada. Vende de casa, né? Da garagem de casa, fatura 400 mil, ali próximo de 400, já bateu 400 mil de faturamento e vive de Mercado Livre hoje, né? Mais uma mulher aqui, porque agora a gente tá fazendo de tudo pra trazer bastante mulher, né? Porque a gente tem um público feminino que vende, que segue, e então é bom pra mudar um pouco, pra mostrar que todo mundo consegue ganhar dinheiro, que tem bastante mulher conseguindo fazer bastante coisa legal, interessante, viver de Mercado Livre, ter um resultado bem significativo. E você tem uma história bacana, a gente estava conversando aqui um pouco antes de iniciar o podcast, sobre o que fez você entrar no Mercado Livre e tal. Foram principalmente objetivos de vida, né? Falou, pô, o CLT talvez eu não consiga construir o que eu quero para minha vida, né? Então, galera, vocês vão conhecer um pouco da história da Emily agora. Fez a nossa mentoria, né? Hoje vive de Mercado Livre, tem bastante história para contar, trabalha com multinicho, tem um produto específico que ela falou que é o curvado dela, que ela disse que vai contar e vai falar onde compra, inclusive. Brincadeira. Então, Emily, seja bem-vinda ao Escalada Cast e é um prazer ter você aqui. Vamos começar, eu sempre começo assim, do início da história, o que a Emily fazia antes de vender no Mercado Livre. E eu falo o que despertou o desejo de vender no Mercado Livre, né? O que caiu de balão ou, pô, vi alguém que teve resultado e fui atrás. Qual que foi a história lá do começo? Qual que era seu objetivo antes do Mercado Livre? Bom, Diego, primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu sou formada em Engenharia Química, me formei, fui trabalhar no escritório de farmacêutico na área comercial, fiquei mais ou menos um ano. Estava pensando em sair, que meu sonho sempre tive esse desejo de aprofundar um pouco em P&D da parte química. E fui convidada, nesse momento que eu queria sair, para trabalhar com dados. Era uma promoção da empresa, né? Meu salário ia triplicar. Era uma área nova, que estava em ascensão, está em ascensão até hoje, né? Que me despertou o desejo de conhecer um pouco, não desperdiçar essa oportunidade. Era analista de dados, você falou, né? Analista de dados. E daí não tinha nada a ver com o que você tinha se formado. Nada a ver. Eu sempre tive muito medo dessa parte de tecnologia. Eu nunca fui uma pessoa muito da tecnologia. Me assustou um pouco. Na época, até conversei com o gestor. Tem certeza? Você vai pegar uma pessoa crua em tecnologia. Ele, não, eu quero alguém assim para moldar. Se você topar o desafio, as portas estão abertas. Aceitei o convite. Fiquei 4 anos ali. De júnior, fui para pleno, sênior. Nesses 4 anos, acho que eu extraí o máximo que eu consegui de aprendizado, né? Mas alguma coisa me incomodava. Eu via que não era aquilo e estava muito latente, já estava ficando bem saturada. Falei, não, eu preciso definir um novo caminho para mim. A parte química ainda mexia comigo, né? Foi o que eu comentei com você. Até eu chegar num acordo com a empresa, eu pedi para me desligarem para tentar investir nessa parte de P&D, na área química. Nesse meio do caminho... Você queria voltar para... De fato, ingressar na área química. Que eu nunca tinha atuado, na realidade, né? Apesar da formação. Saí, comecei a contatar alguns profissionais, referência no que eu queria seguir, né? Um deles, tive a oportunidade de trocar uma experiência com o diretor da Johnson. Na época, ele estava se aposentando, abordei ele no LinkedIn. Um dos maiores nomes, eu acho que de pesquisa aqui no Brasil, da Johnson. Ele foi super receptivo comigo e ele falou, Emily, eu vou te preparar para uma vaga aqui dentro. Se você topar, eu vou te dar uma espécie de mentoria. Semanalmente a gente se encontra ali no Meet e eu vou te moldando. E num desses encontros, nessas reuniões, eu perguntei para ele como foi a jornada dele do CLT, o que ele se arrependeu, o que ele achou que valia a pena, o que ele faria diferente. Foi onde ele se abriu comigo, que a empresa, ele viveu para a empresa, né? Ele estava ali próximo dos 60 anos e agora que ele estava sendo pai, que o primeiro casamento ele tinha perdido por conta do trabalho e agora que ele estava se aposentando e finalmente ia se dedicar à família. Ele tem uma história muito bacana também, começou do zero. E só que aquilo para mim foi uma virada de chave, né? Porque eu sempre tive o desejo de ser mãe, de poder viver experiências também, né? E isso foi uma virada de chave. Ih, me perdi um pouquinho. Não, quer ver? Mas é legal, assim, tem uma coisa que você falou que é legal, que você fez a pergunta certa para ele. É verdade. É isso que é legal, porque você poderia perguntar só da sua área. Exato. Como que é trabalhar nessa área? Qual que são as conquistas, né?
Por exemplo, qual que é o glamour de você ser um mega executivo a nível Latam, que você falou que ele era, né, Exato. um cara renomado e tal, um dos maiores nomes. Só que você fez uma pergunta, tipo, de realização pessoal, né? Exato. Como que foi, qual que é a sensação e tal. E eu falo bastante isso daí quando o pessoal, inclusive até em mentoria, em caixinha de pergunta, no que quer que seja, a gente participa de Mastermind, ô Emily, e aí, pô, você paga caro pra estar no Mastermind, né? Sim. E é legal porque é muito interessante. Você chega lá, são várias pessoas, assim, de sucesso, que você olha, você admira, você sabe que chegaram no lugar que você quer chegar também. Só que boa parte do que eles falam ali não serve pra nada, nada. É coisa que ou não cabe na sua realidade, ou aquilo não se aplica a você, né? Porque é um contexto diferente. Só que existe um negócio nesses masterminds que a gente chama de hot seat, né? Você senta numa mesa com as pessoas e ali você começa a dialogar, né? Perguntar, tirar dúvida, pergunta pra uma pessoa, a pessoa te manda uma pergunta e tal, e aí começa. Só que o que você extrai desses eventos é aquilo que você perguntou de maneira assertiva, né? A pergunta exata do que você quer saber. Por exemplo, às vezes chega a pessoa pra mim, Diego, como que eu faço pra ficar rico? Fala, porra, cara, acorda cedo, vai trabalhar, filho. Não tem o que fazer pra ficar rico, Sim. né? Não é tipo, cara, tem que ser uma pergunta mais específica. Algo que, qual que é o primeiro passo, tá? Que eu tenho que dar rumo à riqueza, mas para começar agora, para trilhar esse caminho. O que é uma coisa um valor intrínseco ali das pessoas de sucesso que é inevitável que eu desenvolva isso agora? Isso é uma pergunta bacana, né? Porque daí eu falaria, por exemplo, cara, primeira coisa, disciplina. Né? Não aceite ser uma pessoa disciplinada, que não tem compromisso com nada, que se vitimiza. Isso é uma pergunta que já vai mudar a realidade dele se ele seguir aquilo, né? Então o legal foi, você queria trabalhar naquela área, queria trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, catou uma pessoa que era referência, ele deu uma mentoria, de graça, foi? Ele não cobrou nada. Totalmente. Uma mentoria pra você, só que você pegou a pergunta que você falou, cara, eu quero construir uma família um dia, né? Eu quero saber como que é o desafio de ser um cara desse tamanho. Porque talvez eu trilhe esse caminho e tenha que abrir mão de outras coisas pela profissão, pelo dinheiro, né? E muitas vezes, por exemplo, imagino que o cara, você falou que foi por dinheiro, que ele, né, ele falou pra você que um dos motivos foi financeiro, não foi? Foi, ele. Financeiro, e ó que interessante, ele foi ter filho com 60 anos de idade, né? Porque chega numa idade que, pra que valeu tanto dinheiro acumulado ali? Você usou pra quê? Se não por um bem maior. Esses dias eu até fiz um post no feed, colocando lá a minha casa que eu tô construindo com os filhos, e eu falei, dinheiro sem propósito é ganância, né? Você ter o dinheiro, e agora eu faço o quê? 60 anos, ou eu vou deixar pra alguém, porque ele levar pra algum lugar eu não vou, entendeu? Aí o cara, não, eu preciso ter um herdeiro agora, eu preciso ter um filho, só que daí o moleque fez 18 anos, você já tem, né, 78 anos e Sim. não curte a vida inteira da criança pela frente, né? E a pergunta sua foi muito boa. Eu acho que isso que deu o diferencial em tudo, né? E aí depois levou você pro caminho que você tá hoje, né? Exatamente. Foi minha virada de chave, ele ter me compartilhado comigo essa experiência dele. Foi onde eu recalculei a rota e falei, não quero isso pra mim. O que ele falou, a empresa te dá uma cenourinha, em troca você vai abdicar a sua vida e tem que pôr na balança o que vai te valer a pena ou não. Igual eu comentei, para mulher, o relógio biológico também é um pouco mais apertado, né? Não teria essa oportunidade de começar tudo aos 60 anos. Porque tem risco, né? Depois também de uns 40 anos. Exatamente. E nem eu queria... É igual você falou, a gente trabalha pelo dinheiro, mas tem que ter um propósito, tem que ter um motivo ali. O dinheiro por si só para ter o dinheiro, não. E foi essa virada de chave que me fez ver que, vamos procurar alguma coisa para empreender, né? Mas só pra entender. Aí quando ele falou isso pra você, tipo assim, toda a mentoria, tudo relacionado à profissão, você descartou na hora. Diego, pra mim... Ou você ainda colocou numa balança e falou, peraí, deixa eu pensar melhor. Ou foi na hora e falou, cara, não quero. Na hora foi como se tivéssemos jogado um balde de água fria. Desanimou, assim. Desanimou. Porque você ficou, acredito que sem rumo, né? Exatamente. Tipo, cara, e agora? Né? Exatamente. E eu comecei a lembrar do meu ex-chefe, que era meu gerente, que vivia para a empresa totalmente, para um salário que para mim era muito pouco, dentro de tudo que ele abdicava, momentos com os filhos, final de semana, ele vivia 100% para a empresa era a vida dele. Eu falei, não, já que eu
para conquistar o que eu quero, eu vou ter que lutar, que seja para lutar por uma coisa para mim. Exato. Para construir um patrimônio meu e fazer a minha história, o meu nome. Não ser só mais uma dentro de uma empresa que pode ser descartada a qualquer momento, né? E foi onde eu comecei a pesquisar. Fiquei uns 2 meses ali pesquisando a fundo. No Instagram, igual eu comentei com você, apareceu para mim o Instagram de um seller. Comprei um curso dele, só que era bem raso. Comecei a aprofundar, pesquisar mais, até chegar em você. Falei, não, esse aqui é referência, me passou credibilidade. Comecei a te seguir diariamente. Eu ficava o dia todo vendo stories do Diego. Toda hora que eu estava no Instagram, era vendo o Diego. Você falou que segue há 2 anos já, né? Exatamente, há 2 anos. E foi ali mais uns 2 meses. Eu falei, não, porque eu fiquei pesquisando sobre o assunto. Eu falei, não. Mas, por exemplo, o Mercado Livre, assim, só fazer uma pergunta de curiosidade. Na pesquisa e desenvolvimento dessa área química ali, você trabalha com pesquisa, você tem uma bolsa de pesquisa, é isso, né? Ou, né, quando é em universidade, você tem uma bolsa, nesse caso, um salário para ser pesquisadora, para desenvolver novos remédios e tal, ou produtos, né? É isso que faz, com uma equipe, aí você integrar essa equipe. Exato. Na faculdade, eu fui bolsista, eu participei de um programa de pesquisa do governo, fui bolsista por 1 ano, bolsista CNPq. E foi onde despertou essa afinidade com a área. Então, quando eu falei, não, na indústria eu quero ir para esse segmento, que era basicamente isso, só que dentro de uma empresa privada. Então, é uma área que vai te exigir muito, como todas, né? Só que acho que a remuneração, perto de tudo que você tem que entregar ali no CLT, para mim não valeria a pena. E é engraçado, eu tinha a visão de que, assim, quem trabalha com essa área de pesquisa, dependendo da área... Eu sempre falava, mas, mano, que área inútil do caramba, né? Por exemplo, geologia, né? O cara estuda pedra. E, lógico, tem mais coisa do que pedra. Mas você pensa assim, mano, o que esse cara vai ficar pesquisando, velho? O dia inteiro e ganhando do governo. Porque tem áreas que o governo paga pra pesquisa. Primeiro que o Brasil naquela área é uma bosta. Ou seja, as pesquisas não estão funcionando muito bem. Só que a gente tá custeando. O governo tá pagando um monte de pesquisador pra ficar fazendo não sei o que, né? Porque, é claro, numa indústria eles vão cobrar resultado, né? Falar, ó, cara, preciso de algo sendo desenvolvido nessa linha para esse tipo de problema e tal. E aí vai cobrar. Mas quando é no governo é muito vago, né? Lógico, tem áreas muito eficientes, mas tem outras também que eu não vejo nem sentido. Eu até vou comentar algo que eu nem sei se é válido falar aqui, não, você pode. Mas eu queria trabalhar com P&D de indústria farmacêutica. E o escritório farmacêutico que eu trabalhava, eu via muita coisa errada em relação à indústria farmacêutica. Então, eu acho que isso pesou também. Então, às vezes, a indústria tem ali a molécula, tem a cura para uma doença em específico. Mas daí o financeiro fala mais alto. Mas ela vai segurar para ela vender outros, que às vezes ela vai vender um remédio. Do outro, né? Exato. Mas ela vai ganhar mais se ela vender uns outros 10 que não vai curar e só vai ficar postergando ali a doença. Então, o faturamento dela vai... Sim. Né, vale a pena ela vender esses outros 10 do que, de fato, a cura. Esse daí é um tema... É um tema bastante polêmico, mas é interessante. Ainda mais pra você que é da área. É bom que você já vai revelar uns podres aqui pra nós. Mas é coisa que, pra muita gente, é teoria da conspiração, né? A indústria farmacêutica em si, mas a gente sabe que o mundo é movido por dinheiro e poder. Exatamente. Né? Então, são coisas que a gente vê, por exemplo, quando veio a pandemia, não era novo, né? Na verdade, o Covid ele não é novo, é algo já antigo, só que a cura para ele, né? Ou o remédio para ele era algo novo. E a gente tem aquele período de mais ou menos 5 anos de teste de um medicamento antes de introduzir no mercado. E nesse caso foi um tempo recorde de 1 ano, né? Menos de 1 ano até. Exato. Ou seja, a indústria tem a força. Se eles quiserem se unir por um bem maior, eles conseguem curar muitas coisas que... Né? E aí, é claro, como a gente não tem como provar, aí fica na teoria da conspiração. Exato. Né? Eu acredito. Eu já vi muita gente falando o oposto disso. Pessoas inteligentes, né? Porque eu até comentei na internet esses dias. Uma pessoa que cresce na vida, que tem sucesso, ela não pode ser uma pessoa fechada a opiniões alheias. Ela tem que ser aberta a ouvir a dialética, né? Você tem a tese, a antítese e você chega na conclusão do negócio. Então você tem uma opinião, você pega a opinião do outro, vê o que dá pra melhorar da sua própria visão sobre aquele assunto, né? Mas tem muita coisa que eu sempre fui muito cético. Eu falei, velho, eu duvido que os caras não tenham a porra da cura pro câncer, mano. Eles só não criam porque, às vezes, prolongar isso é mais interessante. E talvez existam muitas consequências
de prolongar a vida humana, até escassez de recurso natural. Exato. Porque imagina que ninguém morresse, imagina que do nada nós tivéssemos cura de quase todas as doenças e a vida pudesse ser prolongada por 200, 300 anos. Ia ter escassez de recurso natural. Ia faltar comida em algum momento, ia faltar água potável, ia faltar moradia, uma hora ia faltar, né? Uma hora ia faltar. Você cata o mundo hoje, são 7 bilhões de pessoas aqui, 5, não sei. Na China, 1,5 bilhão. Na Índia, 1,4 bilhão. Naquela área lá, de cima da Ásia, do Oriente Médio ali, é gente pra caralho naquela porra lá. Nossa, não acaba mais, né? Você nem como cabe tanta gente no mesmo lugar. Mas, enfim... Então, óbvio que as pessoas têm que morrer. Isso daí é fato, né? Sim. E quando você pega a expectativa de vida das pessoas, a gente tava até vendo um dado interessante que em 1800, né? 1800 não tá tão longe assim. Você catar, a história, né? 1800 não é nada, né? Em 1800 a expectativa de vida, naquela época lá, era de 36 anos. Imagina só, nem é tanto tempo assim, tá falando de 1800, sim. 36 anos de idade era a expectativa, porque você morria muitas vezes de uma pneumonia, de coisas bestas ali do dia a dia que hoje em dia você não morre mais. E aí você prolonga a vida, e existem doenças também, você vai saber melhor do que eu, que só aparecem por conta do prolongamento da vida. Por exemplo, Alzheimer, qual que é a outra lá? Parkinson. Essas doenças é por conta do prolongamento. Né? A idade que vai avançando não é algo que surgiu agora e tal. Sempre existiu, mas como as pessoas morriam antes, não dava tempo de desenvolver a doença, né? Então eu acho que é uma questão de controle populacional, de saúde, etc, né? Não que a indústria, e cara, né, quem sou eu quero defender porra de indústria, que se for da indústria farmacêutica, que eles já são trilionários, né? Mas eu não acho que muitas vezes é na maldade. Eu acho que existe um consenso, né, mundial, assim, né, entre as principais potências, porque eles sabem a crise que isso poderia dar, ambiental, né, de todos os fatores ali, sim, né, aquecimento global e falta de recurso e tal. Eu acho que isso é um problema muito sério. Você vê, no Brasil mesmo, velho, a gente não tem posto de saúde suficiente para atender tanta gente. Imagina se a gente dobrasse o número de população no Brasil, que saísse de 210 para 400 milhões. Tava fudido. Ia viver igual a Índia, comendo aquelas comidas no meio da rua com um rato passeando no seu pé. É isso, que não tem pra onde fugir. Não tem como ter saneamento básico para todo mundo, concorda? Compartilho. É bem assim. E qual que é a sua opinião sobre isso daí? Você tá por dentro mais do assunto do que eu. Sim, eu acho que eu compartilho da sua opinião, tá? Acho que faz total sentido. E o que pesa também é o financeiro, né? Então, por exemplo, a indústria paga para o médico receitar o medicamento dela. Então, para mim, isso é uma prática totalmente errada. E isso, teoricamente, funciona de forma legalizada dentro do Brasil. Era o que movia bastante o escritório. Então, tinha as indústrias que eram parceiras, né, comerciais, basicamente todas as mais importantes. E eu controlava os dados para checar se isso estava acontecendo, para vender para uma empresa de auditoria que repassava para a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica comprava esse dado dela. O foda é que é tudo comprado, né? Exatamente. É tudo comprado. Às vezes você cata pesquisa científica, sai uma matéria, né? Porra, e tal, sei que lá, só que aí você vai ver, essa pesquisa foi comprada por uma grande indústria. Claro, isso daí não é algo que você descobre, mas às vezes jogam merda no ventilador ali, você acaba sabendo, né? Tem muita coisa que... muito medicamento que, principalmente na área de saúde, suplementos naturais, suplemento, quem treina musculação, muita coisa caiu por terra. BCAA, todo mundo sabe hoje em dia que BCAA não significa merda nenhuma, que não resolve bosta nenhuma, que não é nada, né? Creatina, beleza, creatina, whey protein e tal. Mas tem muita coisa que a indústria já quebrou, né? Sim. E outras coisas também que surgiram como soluções e depois descobriram que não era solução nenhuma, né? A própria melatonina, hoje em dia tem pesquisa científica mostrando que é um efeito placebo, que ela não tem efeito nenhum, né? No corpo. Você toma, só que o efeito placebo, ele funciona também. Né? Ele é algo que, se você acredita muito numa coisa... vai funcionar. Né? Ainda mais quando vem de uma autoridade. Por isso que pro médico é muito fácil fazer isso, né? Porque quem desconfia da palavra de um médico? É difícil, né, cara? É muito difícil. Exatamente. É muito difícil. Exato. E essa prática, eu não concordava e eu auditava esses dados. O PDV ali, a farmácia, o ponto de venda, pegava a receita, eu auditava, checava, ver se estava tudo certo, repassava para a auditoria, que repassava para a indústria, e tudo ali girando dinheiro. A auditoria a gente passava de graça, mas a indústria pagava a gente pela nossa loja ter cedido a informação para ela da receita médica.
Então, é toda uma corrente ali que existe por trás disso. E ainda se você fosse uma pessoa antiética, ainda você podia falar, ó, molha minha mão aqui que eu deixo passar tudo e não vou auditar nada. Finge que tá tudo ok, não tô vendo. Exato, exatamente isso. Infelizmente, é assim que o mundo funciona, né? Funciona. E, por exemplo, essa questão de indicação, tem até uma coisa, o cara entrou na minha empresa aqui. Ó, Diego, tô precisando de tal coisa. Cara, eu tenho um advogado que eu vou indicar, o advogado vai prestar o serviço para você, eu vou ganhar um percentual dele porque eu ajudei ele com trazer mais clientes, né? Então, toda a área é assim. Na área da saúde, eu tenho uma questão com médico, cara, que eu acho médico assim, eu pago pau pra médico. Eu acho uma função, uma profissão digna de muito respeito, de admiração total. Claro, tem médico vagabundo, tem médico desatualizado de conhecimento, né? Que fala besteira, que não se atualizou. Só que um problema que eu vejo, pelo menos de médicos aqui no Brasil, não sei se é o mundo inteiro assim, mas eu digo aqui no Brasil. O médico, ele não vai muito na causa do problema. Ele é um cara que ele faz controle de danos. Então, quando você aparece lá, por exemplo, você tá lá com uma gota, né? Ou uma dor muito forte e você tá não sei o que lá. Beleza, a pessoa fala assim, ó, o médico, né? Toma isso daqui, isso é um anti-inflamatório, você vai tomar por tantos dias, repouso, não sei o que lá, não sei o que lá. Depois de tanto tempo vai passar. Ok. Vai resolver. A mulher vai tomar remédio, vai resolver o problema. O remédio vai mascarar a dor, só que não vai solucionar a causa da dor e o problema vai persistir. Depois de um tempo ele vai agravar. Porque como o remédio mascarou a sensação da dor, a pessoa volta à atividade, vai lesionar, mas ela não tá sentindo, depois agrava, certo? E aí volta no médico, mais remédio. A pessoa fica dependente daquela porra lá. Só que é o seguinte, nenhum médico chega e fala, velho, sabe por que você tá com isso daí? Porque você tá gorda. Você só tá acima do peso, você tá comendo merda. Ó, tá vendo aquelas gorduras que você come, aqueles carboidratos pra cacete? Corta tudo isso, porque isso daí é sobrepeso, você não tem nada errado. Tá, ó, faz esses exames aqui, ó. Tá vendo o colesterol aqui? Isso é a prova de que a gordura tá desregulada aqui. Tá vendo isso daqui, ó? Sem atividade. Tá vendo não sei o quê? Entendeu? A creatinina quer dizer que você não tá fazendo atividade, né? Exato. Isso é você ir na causa do problema pra salvar a vida de uma pessoa. Exato. Não é você ficar prolongando a lesão. Então esse que eu vejo que é o mal da medicina hoje. E toda vez que eu vou num médico que eu tenho que fazer alguma coisa, primeiro, eu tenho um convênio caríssimo, né? Eu pago a Porto Seguro, é caro pra cacete. Só que eu não vou em médico de convênio, eu só vou em médico particular. Entendeu? Eu pago médico particular, porque, primeiro, ali eu sei que ele não tá ganhando por volume de atendimento. Ele não quer me atender rápido pra entrar o próximo e ele ganhar do outro. Eu tô pagando a minha consulta, eu tenho 1h30 com ele pra perguntar o que eu quiser. E se ele não me der um bom atendimento, eu não volto, ele não ganha mais dinheiro. Entendeu? Então ali eu chego e abro o jogo, velho. Eu sento na frente de médico e falo, ó, vou falar de real pra real aqui, não vem com papinho, eu já mando a real já. Quando eu descobri que eu tinha TDAH recentemente, aí eu fui no psiquiatra. E, velho, foi muito louca a conversa, porque ele também teve TDAH e ele teve uma infância muito parecida com a minha. E a gente virou até amigo, porque bateu o santo, sabe? Aí eu falei, velho, eu sou desse jeito e tal, e não interessa. Eu falei assim, ó, não quero ficar bonzinho, se o Venvance fizer eu ficar um frouxo, eu não quero, porque eu gosto de ser cuzão mesmo, eu gosto de falar o que eu penso e tal, porque eu vi que eu tava tomando remédio, eu tava ficando calminho, eu falei, não, pô, não posso ser calmo assim não, você é louco, tô perdendo minha essência, né? Mas é isso, eu vejo muito isso de médico, sabe? Sim. Muito controle de dano e pouco trabalhar na causa, na origem daquele problema, né? Você enxerga assim também? Sim, com certeza. Até tem um exemplo em casa, meu pai. Ele é cardíaco, então toma um remédio pro coração, que machuca o estômago, aí tem que tomar um pro estômago, que vai danificar outra coisa, e vira uma coisa, assim, infinita. Um coquetel de medicamento, exatamente. E assim, a roda vai girando pra indústria farmacêutica. É foda, né? E aí entra aquilo que você falou. Interesse, dinheiro. Exatamente. Porque não é interessante o cara chegar pra você e falar assim, ó, não vou prescrever nada pro seu pai. Não tem nada pra prescrever aqui pra ele. Eu vou te dar aqui uma rotina que fazendo isso daqui em 1 mês você vai voltar, a gente refaz o exame e você vai ver que você não tem mais nada. Exato. Né? A rotina, caminhar 1 hora por dia, comer tal coisa, fazer tal coisa, não sei o que lá, não sei o que lá. Beleza, volta aqui. Porque daí ele não monetiza nada, ele não vende o remédio. Como o remédio, a receita que ele passou não tem o nome dele, o cara não comprou, a indústria vê, ó, esse médico aqui não tá fazendo o trabalho dele não, ó. Tá vendo? Não me trouxe de receita aqui, né? Qual que foi? Eu não tive ROI com esse médico aí, entendeu? Então começa a questionar o médico, aí vai.
Então é foda, né, cara? Nem médico você pode confiar, então você tá fudido. Exatamente. Eu mesmo no médico já fico o pé atrás, né? Ele tá me receitando, eu já sei uns laboratórios ali que já fazem mais essa prática, então você já fica meio assim. É verdade. E eu já discuti com o médico ao ponto de falar, cara, mas eu não. Essa marca aqui eu já tomei, isso daqui me dá uma reação, não vou nisso daqui. Não, cara, não, mas ele tem insiste. Que ir nessa aqui, porque essa é a que vale. Fala, velho, não é, caralho, não é. A outra é a mesma merda, é o mesmo princípio ativo. Isso aqui é outra parada, não, sabe? É coisa que o cara quer, porque quer que você compre naquela farmácia de manipulação. Exato. Ó, contatinho aqui e tal. Mas é foda. Vamos continuar, senão a gente fica... Porque é muito... tem muito assunto nessa área, né? Sim, é legal. Com certeza. Eu me interesso também, porque questão de saúde pública diz respeito aos nossos filhos também, né? Com certeza. 4 filhos agora. Então, parabéns pelo bebê que tá vindo. Valeu. E aí, beleza. Agora eu quero saber o seguinte. Passamos dessa parte aqui. Você largou mão de tudo, esqueceu o remédio e tal. E aí, cara, vou vender produto chinês. Que diabo deu na sua cabeça? Isso, né? Porque é o seguinte, por que você pensou em Mercado Livre? Eu sei que você falou que começou a pesquisar. Você deve ter começado a pesquisar formas de ganhar dinheiro empreendendo, com internet e tal. Caiu no Mercado Livre. Sim. Aí você falou, comprou um curso de alguém, era muito raso, mas com certeza já deu uma introdução sobre o que era. E algo chamou sua atenção. Tipo assim, cara, isso daqui funciona, vou insistir porque vai dar certo, né? Por que o Mercado Livre? Por que vender produtos? Você já tinha pensado no passado em vender algum produtinho, alguma coisa, em ter um produto próprio? Ou essa ideia surgiu do nada e você falou, cara, gostei disso daqui. Como que foi? Não, nunca tinha pensado. A princípio, até quando surgiu essa ideia do empreendedorismo, até dei uma olhada assim, pro segmento do meu pai, né? Ele tinha hortifruti. Mas eu vi que era uma coisa que eu não conseguiria fazer sozinha. Querendo ou não, é um trabalho que envolve muito braçal, muito masculino. Então, se um dia meu pai eu precisasse assumir tudo, é uma coisa que eu não faria sozinha como mulher. Não, tá? Você toma uma testosterona, já fica bombada, maromba. Imagina faltou um funcionário, ele faz a carga do caminhão, amarra a corda, vai pro Ceasa, faz e acontece, descarrega um caminhão. E tá como que eu ia fazer isso, né? E aí eu comecei a pesquisar, caí no Mercado Livre, né? Achei seu perfil, falei, é isso, dei uma pesquisada pra ver aí se aquilo era real. Aí você viu eu xingando todo mundo, você falou, não, é esse. É esse cara. Não sei por que diabos as pessoas você gostam. Me passa muita verdade, eu acho que você transmite muita verdade, né? Eu acho que é onde vem a confiança. E eu falei, é isso, quero investir, vou ir atrás. Comecei, igual eu comentei, com uma mentoria, que era a que cabia na minha realidade. Eu sempre, quando eu posso acelerar um processo, pagar para alguém referência, até aquela primeiro case lá com o diretor da Johnson, eu tenho alguém referência ali que pode acelerar minha jornada, por que não, né? E meu dinheiro era contado, então eu não tinha espaço para errar. Querendo ou não, você ainda comete alguns erros. E tempo é mais precioso que dinheiro. Exatamente. Né? Mas muito mais. Exatamente. Eu estava ali na ânsia, queria fazer acontecer. Fiz a primeira mentoria, foi bacana. Aprendi a pesquisar produtos nela, ativou o full ali rapidinho pra gente. E assim que surgiu a oportunidade, né? Foi um curto espaço de tempo que tudo aconteceu, tá? Assim que surgiu a oportunidade, que eu tive como pegar e fazer um investimento maior, eu falei, não, vou fazer com o Diego, agora vou investir nisso. E foi onde aconteceu. Eu conheci o Alex, ele foi meu consultor, me acompanhou ali por uns 6 meses. A gente fez uma aceleração muito rápida na conta. A gente fez novamente uma pesquisa de mercado para encontrar os produtos. Querendo ou não, o produto chinês, ele tem um ótimo giro, né? Tem um ótimo mercado. Eu comecei ali com eletrônicos, que sem dúvida vende bastante. Uma dor que tem muita devolução, então no meio do caminho a gente vai ali se remodelando, conhecendo um pouco mais o mercado. Exato. Nada é um repertório, né? Exatamente, vai criando um repertório. Nada é fácil, nada é um mar de rosa. Além de estar começando ali, eu era uma empreendedora nova. Então, muita malícia, muita coisinha que eu tinha que pegar. Tive a sorte de ter um professor em casa, que é meu pai, me ensina até hoje negociação e me agrega em vários segmentos. E foi isso, foi onde as coisas foram acontecendo. Aí você falou que na mentoria, na primeira que você fez, você tinha aprendido, faturou um pouquinho. Na nossa você pegou Platina, você falou, saiu... Foi, é o que eu comentei. Em agosto do ano passado, a gente fez 136 vendas. Foi onde eu comecei com vocês. Agosto do ano passado, 136. Exatamente. Faturamento ali, uns 30 e poucos mil. Em dezembro, eu já estava faturando 280. Legal.
Foi ali o ápice da mentoria, 280. Tive a sorte de pegar o período de fim de ano também, né? Que é um período mais aquecido, esse último trimestre. Em 4 meses, então, você saiu de 30 para dezembro, 200 pau. Exato. Dezembro eu bati o Platinum. Bacana. E a gente continua nessa crescente, dentro dos recursos que eu tenho, né? Que tudo é investimento, então parte do meu lucro, grande parte, eu reinvisto, porque não tem como, você precisa criar fluxo de caixa. Sim. Tem produto que às vezes você acha um ótimo produto e você não tem caixa para entrar, você não consegue sustentar ele. Quantos SKUs você tem hoje? Hoje eu tenho 8 SKUs. 8? 8 SKUs, eu faço variações deles que totalizam 17 ou 18. O top 3 ali representa quantos por cento de faturamento, mais ou menos? 50%. 50%? 50%. Bacana. E onde eu venho agregando para não ficar também dependente de meu top 1 faltar, eu preciso ter, o caixa não pode parar, a empresa não pode parar de girar. Então, os principais ali. A minha prioridade desse momento é ir agregando o produto constantemente. Do 5 para baixo, ainda você tem como fazer uma rotatividade, né? Ainda, tira um, vem outro. Exatamente. Mas os top 3 ali, que representa 50%, né? Já é algo que não dá para mexer tão cedo, né? Exatamente. Tem outros produtos, mas é bacana. E, por exemplo, hoje, pessoal, só para o que ela falou aqui, você viu o que ela falou, né? Ela vai atrás de conhecimento, ela paga por conhecimento. Então, você aproveita, porque tem aqui... Você coloca o quadradinho da mentoria aqui, pessoal, lê o QR Code, se inscreve lá no formulário, e daí meu consultor entra em contato com você e explica os modelos de mentoria que nós temos aqui, tá? Mas tem uma coisa interessante que você trabalha de casa, né? Trabalho de 400 mil reais por mês de casa. Dentro de casa. E desde aquela época você não trabalha mais na sua área, só empreendendo mesmo. E hoje vive de Mercado Livre, né? A minha família vive de Mercado Livre. Meu pai ficou doente, precisou vender o hortifruti dele. Hoje ele está comigo, vai entrar como meu sócio, mas hoje trabalha eu, meu pai e a minha mãe. Eles montam o full para mim, embalam os produtos. Eu fico na parte estratégica administrativa. Às vezes eu preciso de um freelancer, eu contrato. Agora eu preciso, de fato, contratar alguém. É necessário. E, por enquanto, está só nós 3. E virou a renda da minha família. Nosso ganha-pão é o Mercado Livre. E você mora com eles? Moram nós 3, eu e meus pais. E aí lá você a única fonte de renda da família é o Mercado Livre mesmo? Hoje é o Mercado Livre. Eles estão comigo. Igual eu falei, meu pai vai entrar como meu sócio. E 100% Mercado Livre, a renda da família. Bacana. E assim, é uma coisa que eu ultimamente ando pensando bastante, né? Se essa parte, a enfermidade que veio do meu pai, acontecesse no ano passado, quando eu ainda era CLT... Nunca que eu conseguiria segurar as contas que eu seguro hoje. Então, eu só tenho a agradecer mesmo por você, pelo ter conhecido o Mercado Livre, a mentoria que me deu todo o suporte para chegar até aqui. E adeus. Por hoje, tudo aconteceu na hora que tinha que acontecer. Com certeza. Não, o mérito é todo seu. É o que eu falo aqui pro pessoal, né? Conhecimento você tem na internet, você tem em livro, você tem em todo lugar, né? Mas... a mesma mentoria que você fez, outras pessoas também fizeram. O mesmo curso que você fez, outras pessoas também fizeram. E são poucas pessoas que têm resultado na vida, né? Isso em tudo. Você faz uma faculdade, a pessoa se forma, sai de lá e você vai ver a pessoa tá fazendo Uber. Mas por quê, né? É um empenho dela de ir além, de ser acima da média, de querer desenvolver algo. E ontem aconteceu um negócio no meu Instagram, não sei se você acompanhou meus stories ontem. Teve uma confusãozinha lá. E... uma coisa que eu falei lá, que é real mesmo, que é o seguinte, consultoria de Mercado Livre, mentoria, né? Essa daí que eu tenho hoje. Quando eu entrei como consultor oficial do Mercado Livre, esse já é uma área antiga, né? Antes mesmo de eu falar de Mercado Livre, já existiam consultores do Mercado Livre, mas nada como é hoje. Né? Eu fui um ali dos primeiros influenciadores que viraram consultores. Então você já tem uma abrangência maior. Só que antigamente o consultor do Mercado Livre é aquele que batia de porta em porta, que ia na empresa, perguntava se a pessoa vendia, se não vendesse a pessoa, ele ensinava, ajudava aquela pessoa a colocar a loja dela na internet, ganhava por isso, normal, consultor de Mercado Livre. E esses caras, quando eu entrei, eles descartavam pessoas que estão começando do zero, descartavam. Até hoje, você pode catar alguns nomes aí da internet que eles não querem saber do iniciante, Sim. Eles não querem saber. Por que não quer saber? Porque o iniciante, o cara que começa do zero, que nunca empreendeu, igual você que veio de uma realidade de CLT e foi empreender. Só que você é uma pessoa instruída, formada, inteligente,
pensa fora da casinha ali, né? Você começou... Essas pessoas, normalmente, elas vêm de uma maneira que elas querem ter um resultado com aquilo, com o empreendedorismo. Se é Mercado Livre, o que quer que seja, quer ter resultado. Isso quando não cai em aposta esportiva, day trade, essas merda, e perde tudo que já não tem, né? Mas, normalmente, quando a pessoa quer empreender, elas vêm querendo um resultado muito rápido. Vem iludida, vem com um nível de consciência baixa sobre o que é empreender, sobre o que é você plantar para depois colher. Só que é plantar muito para colher lá na frente, né? Exato. A colheita é médio e longo prazo. E é muito difícil lidar com esse público. Muito difícil, muito difícil. E por isso que quem assume essa linha de frente apanha mais. Apanha mais. Entendeu? Apanha mais. Porque eventualmente você vai ter mais pessoas no seu produto e também algumas pessoas insatisfeitas. Mas por quê? Você, quando você dá uma consultoria para o iniciante, você não trabalha só a conta do Mercado Livre dela, né? A pessoa física, ela tem que ser melhor do que a pessoa jurídica. Ela tem que ser melhor. Se ela não for melhor, a jurídica não chega em lugar nenhum. Não chega. E às vezes a gente cata a pessoa física, que a gente faz a mesma coisa que fez com a Emily, faz com qualquer outra pessoa. Mas o que a outra pessoa vai fazer? Ela vai ganhar o dinheiro dela? Ela vai conseguir fazer? Ela vai usar o dinheiro para uso próprio, antes da hora, antes do tempo. Ela não vai conseguir segurar os seus desejos imediatistas. Ela vai trocar de celular, ela vai fazer uma viagem que sonhou, ela vai dar um presente para alguém que ela gosta. Tudo antes do momento correto, antes da maturidade para você conseguir. Porque muita gente, quando vê aquele montante de dinheiro na conta, não consegue segurar. Sim. É tipo aquela pessoa que é mandada embora do CLT e pega aquela rescisão gorda, aí não dá 30 dias, já foi embora, já não tem mais nada. Isso acontece com a grande maioria, né? Por quê? Porque a pessoa física tá fraca em relação a conscientização sobre prosperidade, sobre dinheiro, né? Por conta da criação, por conta do convívio social, de como você foi modelado ao longo da vida, né? Sim. Que, infelizmente, o brasileiro ele é modelado a você fazer uma escola, uma faculdade, trabalhar pra alguém e morrer. É isso, entendeu? Não é pra você empreender e prosperar, né? É pra você gastar mesmo. Se você gastão, ficar dependente de um sistema. E é muito complicado. Quando você cata uma pessoa que já vende, que é o que a maioria dos consultores fazem, você cata uma pessoa que já vem com faturamento de 100 mil. Cara, esse cara é maravilhoso trabalhar. Maravilhoso. Quando a gente cata pessoas assim, eu posto o resultado direto, né? Você cata um cara que entrou com 30 mil, você faz ele faturar 150, 180, 200. Você cata um que veio com 100 mil, leva para 300, para 400. Eu tenho mentoria corporativa que a gente presta para grandes empresas, né? O Grupo Rigar, que é um grupo do Rio de Janeiro que fatura mais de 400 milhões por ano. A gente colocou esses caras na internet, mas, pô, já tem toda uma estrutura por trás, né? Já tem um negócio muito bem montado, é fácil fazer. Quando você cata um cara do zero, você não tem que lidar só com ensinar a técnica da venda. Você tem que aprender a lidar com a pessoa. Sim. Você tem que falar coisas que a escola deveria ter falado, que o pai deveria ter falado, que a mãe deveria ter falado, sabe? E tipo assim, cara, peraí, vai com calma. Você tá já... Esse dinheiro tem que ficar na conta da empresa. Você não pode tirar ele agora. Exato. Ou espera mais um pouco. Você tá indo com muita sede ao pote. Não é hora de fazer isso daqui. Né? Ah, não, você quer importar uma coisa, mas você ainda não validou. Primeiro, eu sei que você vai pagar mais barato lá, mas começa no Brasil, valida a mercadoria, mesmo pagando mais caro, depois você importa, vai fazer preço médio, longo prazo. Né? E essa é a parte mais desafiadora. Principalmente colocar na cabeça deles... de muita gente, né? Que o negócio leva tempo. Sim. Por isso que o podcast, eu resolvi fazer o Escalada Cast para trazer casos assim, como você e tantos outros, que não começaram há um mês atrás, né? Você falou, pô, foi outubro a agosto do ano passado, 100 e poucas vendas, agosto desse ano, 5 mil vendas, né? Exato. E hoje, vivendo de Mercado Livre, a única fonte de renda da família, né? Pagando todos os custos da família, ainda cresceram a empresa e com certeza, né? Vai muito mais longe do que isso. Mas você vê, pela mentalidade, né? Pela mentalidade, porque se fosse uma mentalidade diferente, só que nem todo mundo é assim, infelizmente, cara. É difícil moldar. E o nosso trabalho não é esse. O trabalho de vender uma consultoria de Mercado Livre é uma consultoria de Mercado Livre. Só que a gente sabe que para ela funcionar minimamente, a gente tem que dar alguns toques quando vê que a pessoa não vai seguir aquilo. Pô, teve gente aqui, cara,
por exemplo, dessa confusão que teve, né? Eu vou até citar. Essa confusão que teve ontem que você viu os stories. Teve um grupo lá do WhatsApp, que você sabe que agora é processo todo mundo. Sim. Falou coisa que não é verdade, é processo. Tinha um Zé Ruela lá, nesse grupo, tava o nome dele lá e tal. Ele era um seguidor meu. Ele foi mentorado meu. Cara, pra você ter uma ideia, esse cara, a gente tem um período de mentoria, são as 5 reuniões lá. Ele faltava em todas as reuniões. Faltava remarcar. Beleza. Em um dado momento, a gente fez a viabilidade, né? Ele viabilizou alguns produtos, beleza, pra comprar. Quando ele viabilizou, ele trouxe opções ali, cara, que não fazia um mínimo sentido com o que tinha ensinado, com o que tinha passado de técnica. Eram coisas que a hora que a gente olhou e falou, cara, mas espera aí, isso aqui não faz... assim, você tá vendo? Lembra da última, da call que nós fizemos sobre viabilidade? Tá vendo o que você fez aqui? Como que isso daqui pode ser interessante para você? Não, mas aqui não sei o quê, porque eu vi eu tenho um conhecido que vende muito disso, então eu sei que vai vender, tá? Velho, não vai e tal, vamos assim. Beleza. Esse cara foi lá e comprou um monte de produto dessa mercadoria que não vendia. Tá? É um cara já depressivo, tá? Já é um frouxo, aqueles que eu costumo falar que é frouxo. Já era um frouxo. E, cara, por mais que você dava toques pra ele, não resolvia. Ao ponto do mentor falar, velho, eu abandono. Tipo assim, não abandono a mentoria, vou continuar até terminar, mas abandono a querer ajudar. Porque se a pessoa não tá aberta, você concorda? Você contratou uma consultoria, você confia no trabalho da pessoa. Com certeza. Você contratou a consultoria do Diego, porque você quer a técnica do Diego, não a técnica do outro. Se é pra seguir a sua própria intuição, você não precisa contratar nada. Exato. Faz o que dá na telha. Você não precisa ter pagado. Pra quê? Pagar pra depois fazer o que você quer e depois falar que a consultoria foi o problema? Aí não resolve. Entendeu? Aí não resolve. E eu não vou deixar barato, porque é o seguinte, uma coisa que eu falo pra todo mundo, se vai falar de mim em grupo, pode falar, né? Cara, eu sou uma pessoa, eu não gosto daquele cara, acho ele chato pra caralho, o conteúdo dele é uma merda, isso daí, todo mundo pode falar, isso daí é liberdade de expressão. Sim. E tá ok. O que você não pode é imputar um crime a alguém, como, esse cara, ele como que é que o termo que usaram no grupo lá? Não é pilantra, é um outro nome lá, que não sei o que lá. Não, esse cara ensina a fazer não sei o que lá, coisa errada, não sei o que, esse cara não sei o que lá. E é uma fraude, a mentoria dele é uma fraude, não sei o que. E aí eu não vou perdoar, porque daí você tá falando algo que é o seguinte, se você fez uma consultoria minha, né, teve esse problema que você tá falando no grupo, que eu sou o que você tá falando, é um processo ganho. Por que você não me processa e não ganha? Exato. Né? Se é real o que você tá falando, você me processa, você vai ganhar. Mas o que a pessoa faz? Ela faz um monte de merda, ela sai falando o que ela quer, falando o que ela quer, e aí ela sabe que nós aqui dentro temos tudo, desde histórico de conversa no grupo, todas as reuniões gravadas, tudo que aconteceu, tudo que foi dito e tudo que foi feito, tem o log, o histórico de tudo. A pessoa sabe que ela tá errada. E aí quando leva uma extrajudicial, fica lá pianinha, porque sabe que não tem razão, entendeu? Com certeza. Mas é esse que é o problema. Mas eu sei que eu assumi esse BO. Eu quis trabalhar com a pessoa que tá começando do zero. Eu comecei minha empresa com R$200, me tornei milionário com o Mercado Livre. Muito antes de vender na internet, eu já tinha construído meu patrimônio de aparecer como influenciador, né? Então eu sei do potencial disso. E eu sei que uma pessoa que começa do zero pode mudar a vida em relação a isso. Com certeza. Eu tento ajudar, mas, velho, eu sei que tem gente que é complicado. É complicado. Mas eu assumi o BO, sabe? Eu falei, velho, é meu compromisso, eu vou fazer o máximo que der, independente de... só que tem que aguentar o rojão, tem que ser uma pessoa forte, porque com certeza. Vai ter BO. Não é brincadeira. Porque lidar com pessoas que... Cara, com a pessoa física num nível lá embaixo, é complicado, porque não vai prosperar na vida, não tem como. Com certeza. Algumas pessoas não tem como, cara, não tem como. Eu sou muito abordada quando eu falo que vendo no Mercado Livre. Todo mundo acha que é simples, que é muito simples vender na internet, que é um mar de rosas. Olha só a casca, né? Olha só por fora, né? Por fora tudo é lindo. E quando eu começo a falar, a pessoa fala, me ajuda, e pede ajuda, né? Fala, me ajuda a começar, por favor, não sei o que. Eu conto a história e eu jogo a realidade das coisas, do que a pessoa vai passar, do período que ela vai ficar ali no 0 a 0, que ela tem que fazer um investimento. Às vezes vai ficar até no negativo, exato, depois no 0 a 0, e depois vai começar a entrar, e desse que está entrando vai reinvestir, vai um período até você poder tirar um Prolabore, por exemplo. Comigo foi assim. E as pessoas desistem.
desistem. Não me procuram mais, não falam mais nada. Eu falo, segue esse cara. Eu passo o seu Instagram, eu recomendo. Segue esse cara, foi com ele que eu aprendi. Se precisar de ajuda, eu tô aqui. Mas eu jogo a realidade de como é. Aí a pessoa já espana, né? Não, aí já nem fala mais no assunto. Alguns até tentam começar, mas no primeiro obstáculo ali já desiste. Sim. Você tem que ter firme. Eu sou assim, por exemplo, quando eu quero alguma coisa, eu sei que nada cai do céu, nada é fácil e que eu tenho que fazer a minha parte. Então, eu dou o meu melhor, procuro o melhor tipo de conhecimento, igual eu procurei a mentoria, e faço a minha parte. Não tem como eu comprar sua mentoria e querer que aconteça um milagre sem eu ter corrido atrás. É de uma parceria, os dois andando junto para trazer o resultado, né? E quando você começou no Mercado Livre, foi com quanto de dinheiro? Porque você já não estava mais no CLT. Você tinha uma segurança? Tinha. Eu tinha 20 mil, mais 20 mil que estava investido. Então, o comecinho ali foi com esse dinheiro. Não usei tudo. Aí, quando eu cheguei para vocês, eu tinha 30 mil. Eu paguei a mentoria e me sobrou 30 mil. E foi investimento atrás de investimento. E teve produto que você errou também? Com certeza. Teve que vender barato? Eu estava conversando com o Alex agora há pouco. Teve um produto que vendia super bem. Era até tipo uma lava-jato portátil. Tem pessoal que ainda vende muito bem dela. Mas cada devolução era R$47. E assim, você vendia 10, voltava 6 de devolução. Porque estava muito problema por conta da bateria dela, que dura muito pouco. Então, foi um produto que eu fiz um baita investimento. Depois deu ruptura de estoque. E ele é caro também, né? Caro, deu ruptura de estoque. Eu peguei em outro fornecedor e a qualidade era péssima. Acabou com o meu anúncio. Nossa. E depois a gente teve um trabalho para ranquear novamente. Quando posicionou bem, as trocas não estavam mais valendo a pena continuar com esse produto. Então, foi um produto que me deu prejuízo. Não valeu a pena, me trouxe giro para conta, obviamente. Mas esse produto foi um aprendizado para mim. Não gosto de falar erro, foi um aprendizado. Não, mas Exatamente. Você comprou experiência, né? Exatamente. Aí nisso você vai pegando a malícia quando você vai escolher um produto, né? Vai ser bom esse produto, eu tenho caixa para entrar, qual vai ser o índice de devolução, quanto é a devolução, testa ali o produto, realmente sente a devolução, se vai valer a pena você investir, continuar com aquilo, trabalhar com profundidade ou não. Eu pelo que eu aprendi na mentoria, eu gosto muito de trabalhar dessa forma, eu pego um produto e eu gosto de ir com profundidade nele, eu gosto de escalar, levar ele para a primeira página. Sim. Então, eu faço todo esse estudo antes para ver se vai valer a pena levar esse produto para a primeira página ou não, fazer esse ranqueamento. Tem que ser, né? Senão tem que se preparar minimamente antes. Exatamente. Tem coisa que só vai descobrir depois de exatamente. vender, tem coisa que, igual essa lava-jato, só vendendo ali para você sentir a realidade do produto. Mas o mínimo você tem que fazer ali por trás também. A viabilidade, ela nunca vai dar 100% de segurança, mas chega em 90%. Depois você vai validar. Só que tem muita gente que faz esses 90% e já quer comprar R$30 mil de produto. Aí percebe, igual no caso da Lava Jato, que era um produto caro de custo, que começou a ter um monte de devolução, a caixa maior, o frete de reverso é alto, bastante devolução, no caso aí, 60% do que vendia, né, a cada 10 você falou que 6 voltavam. E aí começa a ser algo que, se você pôs muito dinheiro antes de validar isso, se tivesse comprado ali, sei lá, 50 peças e testado, teria chegado na conclusão mais barato, né? Exatamente. Você teria chegado na mesma conclusão, só que gastando menos para chegar nessa conclusão. Exato. Isso aí é uma coisa que faz parte, né? Você tem que... Mas agora você aprende, né? Com certeza. É o que você falou. Agora você sabe que quando vai testar um produto, você não exagera na primeira e vai... Exato. Algumas coisas você só sente ali na pele, praticando. Porque às vezes vem aquele negócio do fornecedor, né? Só tem isso daqui. Se não pegar, tudo vai acabar. Exato. Aí você vai, vou pegar. Porque sempre tem o papinho do vendedor. O vendedor, ele quer vender também, né? O peixe dele. Mas isso mesmo. Essas dificuldades do vendedor que acontecem, né? E pra gente ir pro finalmente aqui agora, quais são os seus planos de crescimento no futuro? Por exemplo, pretende ir para um galpão? Você falou que tá começando uma segunda conta agora. Sim. E que vai vender também, começar na Shopee e na Amazon, né? Ou não sei. Qual que são as suas estratégias para crescer ainda mais agora? Bom, a princípio a gente criou um novo CNPJ que vai operar Mercado Livre e Shopee. O caixa é o que segura todo mundo, né? Acho que todo seller tem esse problema com caixa. Então, igual eu falei, tudo que a gente ganha, grande parte reinvisto para crescer. Eu estou muito longe de estar onde eu quero estar. E a gente tem que pagar o preço, igual a gente conversou, e fazer um investimento para isso.
galpão já está sendo necessário para mim, onde eu estou trabalhando, a minha garagem já está ficando bem apertada, já limpamos elas várias vezes para tirar tudo que não era necessário e já está ficando apertada. Já preciso contratar meu primeiro funcionário, aí vou ter que aprender a ser gestora, vai vir um outro desafio para mim. E já começamos a automatizar, já temos RP e deixar o processo mais automatizado possível também para facilitar no dia a dia. Então, é uma outra fase de conhecimento que eu estou investindo agora. E eu acho que eu não me arrependi em nenhum momento até hoje dos conhecimentos que eu investi. Não dá para ficar parado. Você tem que ir atrás. E eu falo que é o investimento mais bem gasto que eu estou fazendo. Até hoje, desde que eu comecei no Mercado Livre, sempre investi em conhecimento e só me trouxe ganhos. Pegando atalho, né? Exato. Tá certo. É isso aí. Ô, Emily, pra gente finalizar, eu sempre coloco 2 perguntas no final. Primeiro, como que, você já falou bastante aqui, mas é de praxe aqui, como que o Diego e os produtos dele, né, pôde te ajudar nessa jornada para você ter o resultado que você teve? E também uma dica que você daria para pessoas que começaram como você, que sabem ou que não sabiam até assistir o podcast, que tem uma jornada, né, de desafios pela frente, tem que superar esses desafios. Como que você lidou com essas situações para ter resiliência? Porque tiveram dificuldades, né, como você falou. Com certeza. E uma dica para eles poderem trilhar o mesmo caminho. Tá. Bom, o Diego, você foi ali o meu começo, me pegou na mão, sua equipe, o Alex, me pegou na mão e enfrentaram ali os primeiros desafios. Foram muitos atalhos, pude acelerar bastante o meu processo, então repito, bato nessa tecla e até o conselho que eu aproveito para dar também para quem está começando invista em conhecimento, pé no chão, tem um foco, um objetivo bem definido de onde quer chegar, porque no caminho não adianta, vai ter muitas adversidades, vai ter momentos ali difíceis que às vezes vem até o diabinho assim na mente que dá aquela vontade de desistir, mas persista, foco, pé no chão, que as coisas vão acontecendo, igual foi para mim. Eu comecei com 30 mil, se eu fosse parar para pensar, poxa, 30 mil hoje em dia, se eu for me comparar com grandes sellers, não é nada, né? E as coisas foram acontecendo. Aos poucos foram conhecendo as pessoas certas, foi entrando no network, foi vindo parcerias, foi criando relacionamentos com parceiros, com fornecedores. E nunca imaginei que em um ano eu teria aumentado tanto as minhas vendas, saído de 136 para 5 mil vendas. Então, o segredo ali é persistência, fé e pé no chão. Bacana. E é isso. Bem legal. E é isso que você falou mesmo. O pessoal precisa ter um pouquinho mais de resiliência, né, e disciplina ali, e saber onde quer chegar, né? Porque exato. Vai acontecendo. Na hora que você vê, você já está num nível que, nossa, o nível que eu tô hoje, lá atrás, há um ano atrás, parecia que era assim, coisas que demoraram anos para acontecer. Não dava nem para imaginar. Eu via, né? seus stories, era alguém super distante. Hoje eu tô aqui com você, trocando a minha experiência. Sim. Então as coisas vão acontecendo. E sem contar, uma coisa que é muito importante, pessoal, principalmente no caso de mulher mais ainda, que foi a coragem. Você saiu, pegou toda a reserva que você tinha ali. Exato. E colocou no negócio, acreditou mesmo, começando do zero. Catou, falou, esses 30 mil vai servir para isso daqui. Então, assim, se desse errado, você teria que voltar para o mercado de trabalho do zero, começar tudo de novo. Né? Então, a coragem é o que determina, né? Porque é o que você falou do seu ex-chefe lá, ex-chefe não, do rapaz da mentoria. Eu até falei aquela frase que a algema de ouro do empresário é o salário alto, né? Sim. Porque você fica preso a um salário e nunca vai empreender para viver a sua vida. Aí o cara abriu mão de muita coisa, até de constituir uma família, de ter um filho, por conta do trabalho e do salário, né? Não viveu nada para ele, né? E isso é falta de coragem. Falta de coragem. Tipo assim, será que se eu... Não, até certo ponto não é falta de coragem, porque você, quando é profissional de uma área, às vezes você quer ter reconhecimento naquela área lá. Então, beleza, ali você tem um objetivo. Só que quando você tem algo maior, que pra mim nada pode ser maior do que uma família, do que filhos e tal, acho que nada é maior que isso, aí é falta de coragem. Aí é falta de, eu preciso, né, eu vou abrir mão do que eu ganho agora pra ganhar nada empreendendo agora no início, mas eu sei que lá na frente, se eu me esforçar, pessoas que muitas vezes não acreditam nelas mesmas, né? Exato. Porque fala, é meritocracia, eu vou ter que fazer pra ganhar. Sim. Ninguém vai ter dó de mim. Então, ou acontece, né?
E uma coisa que eu falo, eu até comento com meu pai, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava no CLT, mas é diferente. É para mim, e não tem coisa mais prazerosa do que eu pegar o boleto do plano de saúde deles no final do mês, eu poder pagar, sair no domingo, levar eles para almoçar num lugar bacana. Então, não é só sobre o dinheiro. Sim. Então, o dinheiro por si só não tem valor se você não puder desfrutar com as pessoas que você ama. Exatamente. É isso aí. Emily, obrigado pela visita. Obrigado pela confiança também no trabalho nosso, da equipe. E é isso aí, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que você achou da história da Emily. Também curte, se inscreve no canal se você não é inscrito. E tamo junto até o próximo episódio.